Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. O que você põe na lancheira do seu filho? Os hábitos saudáveis devem ser estimulados desde muito cedo. Segundo os nutricionistas, rejeitar a alimentação que faz bem à saúde pode ser culpa dos pais. Acompanhe na reportagem. A hora do lanche é a mais esperada. Na turma do Infantil 4, eles aprendem a prepará-lo. Tudo se torna uma grande diversão. E esse sanduíche aqui é de quê que você preparou? De presunto e queijo. Você gostou de fazer o próprio lanche? É divertido? Nessa creche escola, o cardápio é feito por uma nutricionista. Pela manhã, frutas, pão com alface e tomate. Júlia é bem disciplinada e come sem reclamar. Mas quando eu pergunto se ela prefere o sanduíche ou o biscoito recheado, a resposta vem facilmente. Era o biscoito de chocolate. Eu gosto. E se fosse para você escolher entre o suco e o refrigerante? Refrigerante, porque é muito gostoso. Miguel toma suco na creche. Em casa, refrigerante. No fim de semana, em vez do sanduíche mais saudável, escolhe o da propaganda da TV. Eu gosto de birilante. Para a nutricionista, rejeitar a alimentação que faz bem à saúde pode ser culpa dos pais. O motivo é a falta de tempo. Nós temos diversos tipos de pais, né? Os pais que colaboram, com certeza, aqueles que assinam embaixo tudo que nós fazemos, e nós temos aqueles pais que, infelizmente, por conta do corre-corre, eles acreditam que a criança se alimentar é mais importante do que ficar sem se alimentar. No entanto, ele não leva em consideração a qualidade da refeição, que é isso que é o mais importante. É preferível que a criança passe uma manhã sem lanchar do que ela faça um lanche não adequado. E é isso que a gente trabalha. No caso das frutas, que a aceitação é pequena, se a criança não aceita a fruta naquele momento, nós tentamos apresentá-la de diversas outras formas. Formas de sucos, de gin, de picolé. No entanto, mesmo que ela não aceite, a gente vai deixar ela aquele período sem a refeição, mas para que ela entenda que nós somos educadores, nós estamos formando hábitos alimentares. É isso aí, a obesidade hoje já é uma epidemia, né? E a gente conversa sobre isso com o endocrinologista, Dr. Glauber Rocha, que está aqui conosco no estúdio. Tudo bom, Dr. Glauber? Tudo bem. Dr. Glauber, a gente viu aí a dificuldade, né, de introduzir uma alimentação saudável mesmo em crianças pequenas, né? Com certeza. Se deve a isso, essa obesidade que a gente tem visto cada vez mais frequente no nosso país também? É um dos principais fatores, sem dúvida, né? A gente sabe que existem fatores genéticos envolvidos, talvez represente só uns 10% do problema. E, sem dúvida, a maior parcela da responsabilidade são os hábitos de vida. Então não dá para botar a culpa na genética, né? Ai, minha família inteira é de gordinhos, então não adianta, eu não posso ter uma alimentação saudável que não vai adiantar. Ao menos toda a culpa não. Pequena parte da culpa apenas. E o que acontece no organismo quando a pessoa está com sobrepeso e uma obesidade? Bom, esse excesso de peso leva a várias alterações metabólicas que predispõem a um vasto número de doenças, especialmente diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, aumento do nível de colesterol, triglicerídeo, mesmo em crianças, né? Então, assim, as pessoas geralmente acreditam que esse tipo de doença só comete adulto. Grande engano. Hoje a gente recebe cada dia mais nos consultórios crianças, até mesmo de pequena idade, 5, 6, 7 anos, que vêm, nos procuram para fazer, como as mães dizem, quero fazer uma avaliação do meu filho porque ele está acima do peso. Quando a gente avalia, realmente ela tem colesterol elevado, muitas vezes já tem hipertensão, às vezes até a ponto de ter que tomar medicação. Qual deve ser o sinal de alerta para os pais com relação a esse peso, né? Quando é que eu devo observar? O meu filho já não passou da parte do fofinho, está saudável, a mãe diz, ele está forte, está fofinho. Quando é que ali já deve ser preocupação? Sim, esse é um problema cultural, né? Então, ainda se acredita no Brasil e em outros países do mundo que criança saudável é criança cheinha, criança gordinha, que muitas vezes não é verdade, né? Mas assim, a melhor maneira mesmo de você saber se o seu filho está bem ou não é um acompanhamento médico, né? Então, é no pediatra que se faz as avaliações, pelo menos trimestrais, onde se pesa, se vê a altura da criança, calcula índices e
põe nos gráficos. Então, os gráficos é que vão mostrar se a criança está no peso adequado ou se ela já está numa área de risco que necessita um acompanhamento mais especializado. Hoje a gente falou aqui que a obesidade é epidemia, né? O senhor passou essa informação para a gente. Por que a gente tem visto isso com tanta frequência? Então, sem dúvida, o problema maior são os hábitos de vida. Esse estilo moderno, da sociedade moderna, que está impulsionando cada vez mais essa epidemia, né? Então, hoje em dia, as crianças ficam mais em casa, ficam restritas à casa, não brincam na rua, dificilmente participam de atividades que levem a gasto de energia. É mais comum ficar em casa em computador, em televisão, iPad, e diferentemente de, 20, 30 anos, onde a criança ia para a escola andando, onde a criança brincava no meio da rua, jogava bola, corria, hoje em dia isso é muito incomum. Hoje a gente tem visto até as bicicletas já, a criança precisa mais nem pedalar, né? Aperta um botão, a bicicleta anda só. Sem dúvida. E, doutor, uma criança que já apresenta essas doenças associadas ao problema da obesidade, qual vai ser o futuro dela? Ela pode ter uma morte precoce ou a desenvolver doenças mais graves na fase adulta? Sem dúvida, sem dúvida. A gente sabe que a obesidade reduz a expectativa de vida, assim, inevitavelmente, tá? Essa criança ela pode desenvolver doenças já na infância, sem dúvida, como essas que eu citei há pouco, doenças metabólicas, né? Mas se ela não desenvolver na infância, com certeza ela será uma grande candidata a desenvolver essas doenças no futuro. As principais, como eu citei, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, infarto, AVC. Então, assim, essas doenças, elas limitam, sem dúvida, a qualidade de vida, elas interferem bastante no bem-estar da pessoa e reduzem a expectativa de vida grandemente, 10, 20 anos muitas vezes. E qual é a diferença entre o sobrepeso e a obesidade? A gente vê essas duas denominações e às vezes não entende. Ok. Eu vou começar com adulto. Adulto é mais fácil de saber porque geralmente as próprias pessoas calculam. Existem vários parâmetros de avaliação, mas o mais fácil, o que é mais fácil ser usado populacionalmente é o índice de massa corpórea, chamado de IMC, que é calculado dividindo-se o peso da pessoa pela altura elevado ao quadrado. Então, isso no adulto tem uma certa correspondência e dá para a gente definir. E aí a obesidade seria quando esse índice ultrapassa o valor de 30. E entre 25 e 29,9 seria sobrepeso. Na criança, esse parâmetro não é tão fidedigno. Então, é mais recomendável que se use o gráfico de IMC. Então, realmente tem o IMC, mas ele é plotado num gráfico e esse gráfico dá uma acurácia maior. Então, acima de 85 a 95, na verdade, é sobrepeso. 95 no gráfico. O gráfico vai até 100. E de 95 em diante, essa criança teria obesidade. E são dois motivos também para se preocupar, né? Não é porque ela não está obesa que também não deve se preocupar. Uma criança que teve sobrepeso durante toda a infância, às vezes o pai não se preocupou, até tentou e não conseguiu um êxito, chega por volta de seus 16, 17 anos ainda obeso. O endocrinologista, ele indicaria uma redução de estômago, a cirurgia bariátrica, que a gente chama popularmente? Certo. Depende do caso. Na verdade, você falou da criança obesa. A gente sabe que a maioria das crianças obesas vai ser um adulto obeso. Isso é um fato, tá? Inclusive, o nosso Ministério da Saúde até reduziu a idade recentemente, né, a partir desse ano, para se indicar a cirurgia bariátrica pelo sistema público, né? Então, assim, esse tema ficou mais em voga ainda nos adolescentes, né? Mas é muito variável. Então, não é porque a criança o adolescente chegou aos 17 anos, você completou 17, ainda está obeso, agora eu vou indicar a cirurgia bariátrica. Não é, depende de uma série de fatores. Depende do peso em si, depende das tentativas prévias de perda de peso e da participação dele, da família. Depende se ele tem ou não doenças associadas, né, essas que já foram citadas. Então, realmente, assim, ele poderia ser candidato. Então, assim, poderia até ser avaliada a possibilidade, mas não obrigatoriamente ele teria que ser indicado a cirurgia. Então, acredito que os médicos tenham essa preocupação com relação a uma banalização da cirurgia, né? Com certeza. Infelizmente, isso tem acontecido, né? A cirurgia não é a única forma de tratar a obesidade, existem outras formas e, sem dúvida, a mais eficiente é mudança de estilo de vida. É prática de exercício físico regular, é alimentação saudável. Cirurgia, sim, tem seu lugar e tem suas indicações específicas. A obesidade, a gente falou aí de fator genético, de estilo de vida,
pode ter, por exemplo, eu posso estar com um filho que está engordando por algum problema hormonal? Sim, sem dúvida. Apesar de ser menos frequente. Então, provavelmente, os problemas hormonais, as doenças endócrinas, representam apenas 1, se muito 2% dos casos de obesidade. Mas, assim, cabe uma avaliação, né? Então, a criança começou a engordar, não tem uma explicação, sem dúvida, ela deve procurar um médico e fazer uma avaliação. E o tratamento da obesidade é realmente a mudança da alimentação ou tem alguma medicação que uma criança possa tomar que associa a isso na hora do tratamento? O mais eficiente e o mais difícil, mudança de estilo de vida. Não tem dúvida, só vai se obter um resultado a médio e longo prazo se mudar o estilo de vida, né? É o mais difícil, muitas vezes as crianças não conseguem, o estilo da nossa sociedade não ajuda, muitas vezes os pais também têm um estilo de vida inadequado, alimentação errada, são sedentários e querem que os filhos sejam de repente saudáveis, que façam exercício, que só comam verdura. É difícil, então o exemplo teria que partir principalmente dos pais. Mas quanto a medicações, na infância, não seria indicado. A gente viu, a gente está encerrando esse bloco, na reportagem a nutricionista da escola falou, é preferível que a criança não coma naquele lanche da manhã do que ela coma uma coisa que não é saudável. Você concorda? Sem dúvida, sem dúvida. Tem um filme, um curta-metragem que foi lançado no final do ano passado, brasileiro, Muito Além do Peso, e aborda bem essa temática da obesidade infantil. E no levantamento que eles fizeram na programação para o filme, eles chegaram a um número impressionante, que 56% das crianças no Brasil, menores de 1 ano, tomam ou já tomaram refrigerante com regularidade. Então, é assim mesmo. Os pais veem, o meu filho não quer comer, então eu vou dar refrigerante com biscoito, muitas vezes biscoito recheado, ou outros que são inadequados. Preferem que o filho coma isso a perder um lanche, mas era muito melhor que ele perdesse esse lanche, na próxima refeição fizesse uma alimentação saudável. Ok, doutor Glauber, muito obrigada pela sua participação. Daqui a pouco você vai conhecer um tratamento multidisciplinar realizado pelo Instituto AMO. No próximo bloco. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde.